Olá pessoal, voltamos para o segundo vídeo da nossa série Ética Cristã e hoje nós iremos tratar da resposta bíblica para o tempo. Isso mesmo, o tempo que diz respeito aos minutos, às horas, aos dias, aos anos que temos de viver e desfrutar. Qual é a resposta bíblica para esse assunto que às vezes a gente nem pensa, nem reflete? Vamos lá, em primeiro lugar, é importante considerar que Deus é o Criador e dono do tempo. Os minutos, as horas, os dias, os anos são verdadeiras dádivas de Deus a nós. A bênção do tempo é sinônimo de vida. Claro, se estamos desfrutando do tempo, estamos, logicamente, desfrutando do viver. Certa feita, Davi, no Salmo 118 e no versículo 24, ele disse o seguinte: este é o dia, ou seja, este é o tempo que fez o Senhor. Regozijemo-nos e nos alegremo-nos nele. Diante disso, sendo Deus o dono do tempo, e o tempo sendo uma bênção dele dispensada a nós, então nosso compromisso diante dessa bênção, dessa dádiva, é administrar, é viver, é usar o tempo da melhor forma possível. Então aqui cabe a nós agora uma questão, uma pergunta: como temos usado o nosso precioso tempo? Ou em que temos gastado mais tempo? A que temos nos dedicado mais? Bem, vamos a um dado sobre o mau uso do tempo no nosso dia a dia. Hoje é impossível falar do mau uso do tempo sem se referir aos celulares, esses bichinhos aqui incríveis que nos acompanham e que toda a nossa vida hoje está ali concentrada neles. Segundo uma pesquisa mundial, o Brasil é o segundo país em que os usuários mais passam tempo online. São em média mais de 9 horas online por dia. É um tempo incrível dedicado ali à internet ou estando sempre conectado. O Brasil também é o terceiro país onde as pessoas mais passam tempo nas redes sociais. São cerca de, em média, 3 horas por dia. E é claro que existem pessoas que ficam bem mais tempo do que isso nas redes sociais. Antes a gente criticava a televisão, né, como o grande ladrão do nosso tempo. Hoje os celulares colocaram a televisão no bolso por conta de estarem sempre conosco e também conectados à internet. Eles nos prendem muito mais do que a velha televisão. Agora, deixe-me falar com vocês sobre dois extremos em relação ao uso do tempo. Primeiro, o trato do tempo com descaso. Tem muita gente que não leva o tempo a sério, tem muita gente que não dá o devido valor ao tempo. Pessoas que estão investindo o seu tempo, a própria vida, em coisas banais, em coisas até prejudiciais a nós mesmos. E aqui vai alguns conselhos. Trate o tempo com seu devido valor e a sua devida importância. É dádiva de Deus. Invista seu tempo de forma equilibrada em seu trabalho, em boas amizades, em coisas que ensinam. Inclusive, tem muita coisa boa na internet, no YouTube. Tem muita coisa boa também nos canais por assinatura. Inclusive, recentemente eu assisti um documentário de menos de 30 minutos na Netflix, com o título Absorvendo Tabus, uma realidade das mulheres indianas. É muito interessante também, é cruel. Então vai lá, procure coisas que ensinam, que edificam, E não, é claro, a gente às vezes vai olhar uma besteirinha ali, a gente vai olhar uma coisa de humor, não tem problema nenhum. Mas é preciso também
a gente dedicar o nosso tempo, ou a maior parte dele, àquilo que realmente vai nos ensinar, vai nos fazer crescer. E aí está, a internet tem muita coisa boa e também os canais por assinatura. Invista seu tempo em um bom momento de lazer, atividade física, invista seu tempo ajudando pessoas, invista seu tempo apoiando a sua igreja, caso você faça parte de alguma. Dedique seu tempo à sua família e, principalmente, dedique momentos exclusivos ao Pai Nosso que estás no céu. A câmera deu uma balançadinha aí. Agora, uma outra coisa que a gente precisa também pensar. Se algumas pessoas tratam, o tempo com descaso, é verdade também que tem outras pessoas que tratam o tempo com exagerado rigor. Olha só isso. Na mitologia grega, o tempo era uma divindade, era um deus, o seu nome era Cronos. Cronos era o deus do tempo. Cronos foi um verdadeiro devorador de vidas, implacável e também insaciável. Hoje, percebemos que muitas pessoas estão também tratando o tempo como um verdadeiro Deus. Vivem uma vida frenética, correndo exageradamente de um lado para o outro, sem tempo de desfrutar, de viver a vida. Há sempre um compromisso, há sempre um encontro, há sempre uma atividade, há sempre uma preocupação à espreita. Bem, se por um lado não podemos tratar o tempo de forma displicente, de forma a desvalorizá-lo, bem, também é verdade que não podemos tratar o tempo de forma exagerada, de forma muito rigorosa e sermos verdadeiros escravos do relógio, pensando e vivendo o tempo como um verdadeiro Deus em nossas vidas. É preciso ter tempo para coisas sérias e, claro, nos dedicarmos a elas. Mas também é preciso ter tempo para coisas simples da vida, para até mesmo as coisas banais. O nome disso é equilíbrio. Que Deus te dê equilíbrio em relação ao uso do seu precioso tempo. E aqui eu quero me direcionar aos adolescentes, Às vezes mergulhados em redes sociais, mergulhados em internet, mergulhados em séries, mergulhados em questões às vezes banais. Invista seu tempo, como eu já falei, em boas amizades, tem um mundo lá fora de ser desfrutado, conversar com a família, interagir, ler um bom livro, até mesmo sim, mesmo que use a internet, mas em coisas mais proveitosas. Bem, eu quero encerrar com uma fala de um mestre, de um sábio, é o mestre Oogway, do Kung Fu Panda 1. Ele nos dá um excelente conselho sobre o tempo. Ele diz assim: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Cuide bem do seu tempo.